Para a gente começar a entender as opções de organização dentro do modo de Color, a gente tem que entender primeiro os seus painéis básicos. E no caso, a gente vai explorar aqui os painéis de Clips e de Timeline. Para isso, eu abri aqui uma timeline que a gente explorou lá no curso de edição de vídeos e também da aba Cut aqui do DaVinci Resolve. Então, são dois módulos que a gente aprende a editar e aqui é um dos exemplos básicos que a gente faz tanto com a aba de Cut quanto da aba de Edit. E agora eu vou passar aqui para o modo de colorização. Muito bem, a gente tem dois painéis aqui que nos ajudam a manter organizado o nosso processo de colorização. O primeiro desses painéis é o painel de Timeline. E a gente encontra esse painel Timeline aqui à esquerda. Então, eu vou clicar aqui em Timeline para abrir esse painel. Basta clicar no nome e ele vai abrir aqui o painel de Timeline. E este painel de Timeline ele tenta refletir o painel de Timeline que a gente tem na aba de edição. Então, a gente tem aqui as 4 faixas de vídeo, V1, V2, V3 e V4, porque, se eu acessar aqui edição, eu tenho também 4 faixas de vídeo. Se eu incluir ou apagar faixas, automaticamente essas faixas também irão sumir da aba Color. Perceba, por exemplo, que em minha aba 4 não tem nenhum item. Ainda assim, ela aparece lá na aba de Color. Então, o que eu vou fazer é clicar com o botão direito e pedir que eu quero deletar todas as faixas vazias. Agora, a gente vai ficar somente com 3 faixas e ao acessar aqui a aba de Color, a gente consegue ver que também há somente 3 faixas. Eu posso navegar aqui entre essas faixas e perceba que conforme eu vou navegando, aqui já atualiza meu preview. E também atualiza a seleção do clipe. Aqui está selecionando este clipe automaticamente, e aqui ele seleciona o próximo clipe, e assim por diante. Dessa maneira eu sei qual o clipe que eu estou afetando e em que momento da timeline que eu estou trabalhando. Porém, imagine aqui, por exemplo, eu quero pegar o clipe mais alto aqui da linha do tempo. Eu posso vir aqui e clicar neste clipe para fazer a seleção. Porém, eu não consigo ver que clipe que ele é. Como é que eu vou saber qual que é o clipe da de cima, da do meio ou da de baixo? Se você editou, talvez você lembre, mas caso esteja recebendo essa edição de outro editor, você não vai saber de cor. Então, para isso, vai ser muito útil usar aqui o painel de Clips. No painel de Clips, você consegue ver aqui uma miniatura do que é aquele clipe. Então, quando eu seleciono, eu sei que esse daqui está selecionando o vídeo do Kleber, do apresentador, este aqui está pegando essa animação, aqui é uma artezinha. Inclusive, eu consigo ver até o timecode, o número do clipe, então em que ordem que ele aparece, então é por ordem de qual que aparece primeiro, não por ordem de faixas. Consigo ver aqui no cantinho qual que é a faixa que ele pertence, então faixa V1, V3, então é o mais alto, V2 é o do meio, e assim por diante, tem aqui as faixas. E logo abaixo consigo ver o codec e se há algum efeito adicionado neste clipe. Então nesse caso tem o efeito Contrast Pop. E este é um efeito que eu não apliquei aqui pelo modo de Color, e sim lá pelo modo de edição. Então, se eu quiser alterar, preciso voltar aqui em edição, selecionar o clipe, vir aqui no Inspector para alterar o Open Effects Contrast Pop aplicado. Geralmente, eu prefiro aplicar os efeitos lá na aba de Color, então precisaria remover daqui e aplicar novamente no Color, se você preferir. Eu prefiro assim porque daí você pode escolher se você vai ter um nó de ajuste anterior, posterior, a ordem de processamento, pode ter mais flexibilidade para isso. Neste caso, ele já vem com esse efeito aplicado como input neste efeito e eu não tenho como alterar daí por aqui. Ele já vai chegar com contraste pop. Se você der um duplo clique sobre o codec, ele também muda as opções de visualização aqui. Em vez do codec, eu tenho o nome do clipe, caso seja útil você saber o nome desse clipe. Se eu clicar 2 vezes novamente, ele fica vazio. E se eu clicar 2 vezes novamente, ele volta o codec. Então, se em algum momento você não estiver vendo o codec ou o nome do clipe e você quiser alternar, duplo clique nessa linha para ele alternar. Ok, aqui como a gente tem um vídeo pequeno, é fácil o fluxo. Eu consigo pegar aqui na barra de timeline, navegar facilmente, ou aqui pelos clipes e clicando nos clipes. Mas se eu tiver um grande volume de arquivos, existem ainda mais opções dentro da timeline do Clips para te ajudar a filtrar esses arquivos. A primeira é ligar e desligar as faixas. Eu poderia desligar a faixa V2 e a V3 e só visualizar os itens da faixa V1. Perceba que no painel de clipes, como não aparecem mais todos os clipes. Então eu estou filtrando, eu não quero mais ver nenhum clipe da faixa V3, então os que estavam marcados de V3 somem. Se eu desligar o V2, este vai sumir, este também, e agora eu tenho somente a V1. Então eu consigo ver que é só os clipes que fazem parte da faixa V1. Se eu clicar somente na V2, aí é os clipes somente da faixa V2. Percebam como o efeito de transição também é renderizado aqui na aba de Color. Mas imagine que você precisasse aplicar uma máscara, algum efeito, alguma coisa assim nesse momento, e daí este efeito de transição, a gente tem aqui uma transiçãozinha aqui
e outra no começo, acabe te atrapalhando. Se esse for o caso, você vai clicar neste botão Unmix. No Unmix, ele vai tirar o mix, tipo o efeito de transição, e você vai ver o seu vídeo sempre inteiro. Mesmo aqui no momento onde eu teria transição, nesse caso tem um fade out, ele vai mostrar o seu clipe na sua aparência original. E aqui a V3, só apareceria os itens da última faixa. Assim fica bem mais fácil de você filtrar os itens, você navegar entre eles e saber qual item está selecionado. Imagine você está editando com múltiplas câmeras, você colocar sempre a câmera aberta na faixa 1, a câmera média na faixa 2, detalhes na 3 ou artes na 4, alguma coisa assim. Essa é uma maneira fácil de você filtrar entre as câmeras. Às vezes as câmeras têm configurações diferentes, são câmeras de perfis de cor diferente, enfim. É uma maneira fácil de você poder transitar entre elas. Eu vou ativar aqui todos novamente. Além disso, aqui no Clips tem uma flechinha. Além de você poder ligar e desligar os clips, através dessa flechinha você pode filtrar por alguma propriedade específica. Isso é muito útil durante o processo de colorização, principalmente quando você tem múltiplos arquivos. Por exemplo, se eu quiser somente ver os itens selecionados, eu clico aqui em Selected Clips e ele filtrou somente pelo clipe que estava selecionado. Eu vou voltar aqui para All Clips e vou selecionar mais deles. Por exemplo, quero só esses dois com o Kleber aparecendo. Agora eu venho aqui, Selected Clips, só vai aparecer eles. Outra opção muito útil, eu quero ver todos os que já tenham graded, que já estão colorizados. No caso, nenhum. Mas seria útil para você ver todos que você já colorizou para poder revisar. Todos que possuem efeitos feitos no Fusion. Todos que não foram colorizados ainda. Também é muito útil. Você já está colorizando há algum tempo, você quer ver só os que ainda faltam. Os arquivos que foram modificados na última 1 hora, 2 horas, assim por diante. Os que ainda não foram renderizados. Que tem alguma marcação. A gente vai ver markers e flags mais para frente, mas poderia filtrar por aqui, assim como grupos que a gente vai ver depois. Mais para baixo, algumas propriedades de tratamento de cor, como se você já fez traqueamento, já aplicou redução de ruído, aplicou algum filtro Open Effects. Lembrando que o Open Effects daqui são Open Effects que você aplicou através deste menu. Por exemplo, aqui o Color Space Transform, que é um Open Effects. Se eu vir agora em All Clips e selecionar aqui Open Effects, este clipe aparece ali. Então, são todos os clipes que possuem Open Effects. Eu vou resetar. Se eu selecionar aqui All Clips e novamente Open Effects, ele já não aparece. Então, os que foram aplicados na aba de edição, ele não considera. Bom, tem várias opções aqui diferentes. Todas elas são para marcar algum tipo de objeto. Você também pode criar o seu próprio filtro, clicando aqui em Create Smart Filter. Então, por exemplo, eu quero filtrar por alguma informação específica. Aqui no caso ele está propriedades da timeline, se ele tem de algum graded, sim ou não. Então, se tem um tratamento de cor ou não tem um tratamento de cor. E aí eu poderia somar com mais uma propriedade. Então, por exemplo, vou clicar no sinal de mais e eu quero que ele tenha todos os parâmetros que eu disser. Então, por exemplo, que tenha sido colorizado e tenha... Aí eu poderia dizer, tenha uma marcação com a bandeira azul, ou tenha traqueamento, ou tenha nós compartilhados, keyframes, enfim. Eu estou somando duas propriedades, ele tem que ter sido colorizado e ter keyframes, ou ter keyframes e ter uma bandeira. Aí você cria o seu próprio filtro, pode tanto adicionar parâmetros, fazer combinações, por exemplo, faz parte do grupo tal ou não faz parte do grupo tal. Todos os itens que não são de determinado grupo. A gente vai ver grupos mais para frente. Daí ele filtraria. Daí você dá um nome. Eu vou colocar aqui graded clips mesmo. Não são. Então, não coloridos. Clico em criar Smart Filter. E agora aqui dentro de clips, na flechinha, eu posso filtrar pelos não coloridos, que seria a mesma coisa que eu colocar aqui em cima ungraded. Existem ainda mais opções para você controlar aqui, porém elas vão estar associadas com o Lightbox, mas essas são as opções rápidas que você encontra aqui dentro de Clips e também as opções que a gente encontra dentro de Timelines para facilitar a navegação entre os diversos clipes que você tem para colorir.